Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar estudando as profecias, especificamente as profecias do profeta Daniel. Hoje trataremos da questão das 70 semanas e vamos focar especificamente na questão da última semana, haja visto que tem havido uma certa divergência da compreensão, da interpretação dessa última semana, separando ela das demais e colocando ela para o futuro. Vamos ver que o texto não permite que isto ocorra. Então vamos utilizar vários textos, vamos comparar um com o outro e vamos analisar cada um desses versos que compõem esse texto para obtermos maiores esclarecimentos sobre essa questão muito interessante, que é a questão das 70 semanas. Dito isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti primeiramente agradecido, porque o Senhor, todas as vezes que nos dirigimos a ti, suplicamos auxílio. Podemos hoje estar gratos ao Senhor, tendo a certeza plena que o Senhor esteve conosco. Por isso, nesse momento, reconhecemos isso e estamos suplicando ao Senhor que o Senhor nos capacite a estudar a tua palavra, compreender os teus santos desígnios revelados na tua palavra. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, conforme dito, vamos analisar o texto que está lá no capítulo 9 do profeta Daniel e vamos entender realmente o que realmente está implícito aqui nessa questão das 70 semanas. O verso 24 começa dizendo assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Portanto, o texto começa dizendo 70 semanas estão determinadas. Nós vamos ver que essas 70 semanas elas estarão separadas por ordem de evento. Então o anjo, no caso o anjo Gabriel, veio a Daniel trazer esclarecimento relativo àquilo que ele não havia compreendido lá no capítulo 8, lá nos versos 26 e o verso 16, está previsto isso que eu estou comentando. Então, nos versos anteriores ao verso 24, o anjo vem e se dirige até Daniel para dar a entender ao profeta realmente do que trata essa questão aqui. Então, o anjo começa dizendo que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, no caso, o povo de Israel. No caso, 70 semanas, vamos dizer com clareza, nós vamos ver que realmente o texto vai falar disto, 70 semanas de graça Deus estava ainda dando para o povo judeu, para o povo de Deus, nos dias do profeta Daniel. Ok? Então lá no verso 25, nos diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Portanto, o anjo diz para Daniel para ele prestar atenção. E aqui o anjo dá o ponto de partida para a profecia das 70 semanas, dizendo que desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias haveria 7 semanas e 62 semanas, ok? Então, vamos ver realmente onde que, se na Bíblia existe esta ordem, e se nós vimos relatado, melhor dizendo, lá no livro do profeta Esdras, lá no capítulo 6, verso 14, no capítulo 7, verso 1 e o verso 9, também está revelado isso. Mas o texto mais claro é o que está em Esdras 6, verso 14, que diz assim: e aos anciãos dos judeus iam edificando e prosperando
pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandato de Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Portanto, o texto aqui também está combinando com o texto anterior, onde lá diz, sabe, entende, desde a ordem para sair, a ordem, seria dada uma ordem para edificar Jerusalém até o Messias. Então, o ponto de partida está aqui, nesta ordem dada pelo rei, ou decreto para iniciar Jerusalém. Então, o ponto de partida da profecia está aqui. E entendemos, de acordo com a própria história, porque isso aqui é histórico, está revelado nos livros de história, que isso ocorreu no ano 457 a.C. Esse decreto teve início, essa obra de edificar, de restaurar Jerusalém, teve início no ano 457 a.C. Isto é de compreensão e é de conhecimento de muitos estudiosos da Bíblia, da profecia, dos livros do profeta Daniel. Então, vimos aqui essa parte muito interessante. Agora, vamos analisar um pouco essa questão que disse aí, que disse para edificar Jerusalém até o Messias. Até o Messias. Então, nós vamos ver pela Bíblia quando é que aconteceria isso. Então, nós vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 4 e o verso 18. Veja o que diz lá no livro de Lucas 4, 18. O próprio Jesus vai falar relativo a ele. Lucas 4, verso 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Então, o próprio Jesus diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Então, o próprio Jesus está dizendo que ele foi ungido. O ministério de Jesus, seu ministério inicial, os seus 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele está dizendo que ele foi ungido para isto, ok? Então, lá no livro de Atos, também no capítulo 10, verso 38, nós não vamos ler, também Pedro diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Então, entendemos que, de acordo com a profecia do profeta Daniel, quando fala até o Messias, no caso até no verso 26, diz assim, ó, e depois das 62 semanas será morto o Messias. Outras versões diz o ungido, no caso Jesus. Então deu para nós entendermos aqui realmente, aqui a profecia está apontando para a primeira vinda de Jesus, a tão esperada vinda do Messias de Jesus. Agora, no livro do profeta Daniel, está marcando, está determinando tempo específico para esta vinda de Jesus, através desta profecia. Por isso é importante compreendermos bem essa questão aqui. Ok? Então, nós vimos aí também no verso 26, que disse, depois das 62 semanas, será cortado. Outras versões bíblicas dizem assim, será morto o ungido. Então, vimos aqui as 70 semanas dividida em 2 partes, 7 semanas e 62 semanas. E o texto nos disse lá no verso 25 que também diz que sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas. O texto também nos está nos dando evidências de que essa questão da restauração e edificação de Jerusalém demoraria, no caso, 7 semanas ou, no caso, 49 anos, porque 7 semanas de 7 vezes 7 são 49 anos. Lembrando que a profecia das 70 semanas é necessário fazer a aplicação do princípio dia-ano, nos quais um dia representa um ano. Então, esta profecia se faz necessário fazer esta aplicação. Portanto, 7 semanas vezes 7 dá 49 dias, ok?
Então, são 49 anos, e foi exatamente isso que aconteceu, demorou 49 anos. A profecia também, o verso também nos diz que mais 62 semanas nós chegaríamos até o ungido Jesus, no caso, o batismo de Jesus, no ano 27 da nossa era. E vamos ler também mais um texto que o próprio Jesus vai nos dizer, que está lá no livro de Marcos, capítulo 1. Vejamos o que diz Marcos 1, 15. Diz assim, verso 14 também. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então o próprio Jesus está dizendo que o tempo está cumprido. Qual tempo este que está cumprido? No caso, a profecia das 70 semanas que determinava a sua vinda a este mundo para nos salvar, para salvar a humanidade. Portanto, a própria Bíblia vai combinando os textos, ela vai nos dando a devida e a correta compreensão. Ok? Então agora nós vamos ler o verso, lá voltando para o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, agora o verso 27, que esse vai ser o ponto contundente, o objetivo deste vídeo, e diz assim, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa da assolação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A parte principal que nós vamos tirar aqui, essa primeira parte do verso 27, diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Portanto, o texto está nos dizendo que esta última das 70 semanas, porque diz aqui, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Vimos nos versos anteriores que a profecia até aqui já percorreu 7 semanas, mais 62 semanas. Agora aqui estamos na última semana. E o texto diz que ele firmará, no caso Jesus, firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então essa última semana, entendemos de acordo com o texto, que esta última semana trata-se do batismo de Jesus, onde ele foi ungido com o Espírito Santo para evangelizar. Então aqui começa esta última das 70 semanas. Entendemos também que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que oficialmente começou o ministério de Jesus aos 27 anos de idade, ou melhor dizendo, no ano 27 da nossa era, então Jesus foi batizado por João Batista. Começou oficialmente o ministério de Jesus, ok? E o texto também está nos dizendo que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, lembrando que é necessário utilizar o princípio de interpretação de ano, no caso os três dias e meio, também que Jesus várias vezes falou que ele ia, no terceiro dia ele ia morrer e ia ressuscitar. Entendemos também que agora aqui está falando que após 3 anos e meio do seu ministério, ele seria morto, porque o texto diz, será morto, ou será, no caso, o verso 26 diz que será morto o ungido, depois das 62 semanas. E agora o texto diz que ele vai firmar uma aliança com muitos, no caso, com o seu povo, no caso, o povo de Israel. Então entendemos pelo texto que esta é a última semana. E o texto também diz que na metade da semana será cortado o ungido, o Messias, ou será morto o ungido, conforme o verso 26. E também diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjar. Entendemos também que, no caso, com a morte de Jesus, o sacrifício de animais, todo aquele ritual cerimonial que apontava para Jesus, teria um fim, teria um término.
Portanto, vimos aqui que em breve comentário, breve análise, que dá para a gente perceber realmente essa questão da última semana. Então vamos utilizar agora uns textos aqui que vai nos dar mais ainda clareza. No caso, vamos ler Mateus o capítulo, primeiro capítulo 10, o verso 1, que diz assim, Mateus 10, verso 1, verso 5 e verso 6, que diz assim, chamando a seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então Jesus havia aqui nesse momento escolhido 12 discípulos. Então agora no verso 5 ele vai dizer o que eles deviam fazer. Verso 5 diz assim, ó, Jesus enviou este 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o propósito de Jesus era que primeiro os discípulos se dirigissem primeiro aos do povo de Deus. Entender que o propósito inicial de Jesus é que seus discípulos fossem ao povo de Israel. Nós vamos ver aqui na sequência que isso vai ficar bem claro. Outro texto que nós vamos ler, que é o Mateus 16, verso 21, diz assim, Mateus 16, verso 21. Diz assim, ó, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, Jesus também disse para os seus discípulos, posteriormente ao seu ministério, em uma ocasião mais adiante, ele disse que era necessário, convinha que ele fosse para Jerusalém em um momento específico, e ele ia padecer muitas coisas dos anciãos, do povo de Deus, e que fosse morto, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus está dando essa explicação. Lá em João, capítulo 19, vejamos o que diz. João 19, e o verso 28 a 30 diz assim. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. No caso de Jesus, aqui já estava sendo crucificado. Estamos dando apenas rápidas passagens sobre alguns textos, sobre a progressão da profecia e a ordem dos acontecimentos para você, amigo e irmão. E o verso 29 diz assim, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre a uma esponja, e pondo o risopo, lhe achegaram à boca. Verso 30, e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vimos aqui a morte de Jesus. Isso aqui ocorreu, consequentemente, 3 anos e meio, conforme lá a profecia do capítulo 9, verso 26 e verso 27. Então, ele ficou bem claro a questão daqueles versos lá do capítulo 9, do verso 24 até o verso 27. Lá no livro de João, ainda capítulo 1, verso 1, veja o que diz. João 1, verso 1. Vai falar, vai enfatizar bem essa questão, lá no começo, que a profecia disse 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, um último tempo de graça para o povo judeu, para o povo de Deus. João 1, verso 11 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Portanto, o povo de Israel, o povo de Deus, no caso Jesus veio especificamente, primeiramente para ele, mas ele não foi recebido, conforme lemos lá no capítulo 16 de Mateus, verso 21, diz que os anciãos e os líderes de Israel conspiraram
para matar Jesus. Nós sabemos bem essa questão, está bem claro em toda a Bíblia, a palavra de Deus. Então aqui agora o texto está dizendo que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Portanto, vimos aqui essa questão das 70 semanas, o cumprimento das 70 semanas. Mas até aqui, até a morte de Jesus, se cumpriu, no caso, 69 semanas, é aqui mais meia semana, os 3 anos e meio após a sua morte. Tá certo? Está faltando agora essa questão da meia semana, e nós vamos ver aqui no relato a seguir. Então vamos para o livro de Atos, no capítulo 4, verso 5, que diz assim, ó, Atos 4, versos 5 a 7. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os principais e os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre, todos os quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder e em nome de quem fizeste isto? Verso 8, diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós os anciãos. Vejamos agora o que diz lá no verso 18. E chamando-os, disseram-lhes, absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Portanto, o povo de Deus, para quem Jesus primeiro veio, agora, além de crucificar Jesus, além de condenar Jesus, ter levado a Pilatos para que fosse condenado, e primeiramente foi julgado pelos próprios judeus na calada da noite, agora levado para Pilatos e dado a sentença a Jesus. Portanto, vemos que realmente está cumprindo aqui a profecia pelos textos bíblicos, as últimas semanas, ou seja, as 70 semanas que Deus, que o texto lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora está literalmente se cumprindo estas 70 semanas. E o texto está dizendo agora aqui, após Jesus ter sido morto, e os seguidores de Jesus estavam pregando em nome desse Jesus crucificado, e eles eram perseguidos, conforme o texto aqui, os próprios líderes para quem Jesus veio, os próprios líderes da igreja, da nação judaica, do seu povo, estava rejeitando a Jesus. No caso aqui agora, eles já estavam refutando, estavam perseguindo os seguidores de Jesus que estavam pregando Jesus agora crucificado. Agora o último ato, o ato que vai selar realmente essa questão das 70 semanas, é o relato que está na Bíblia, aqui no livro de Atos ainda. Agora no capítulo 7, verso 1 e verso 2, vejamos o que diz. Lembrando que aqui está tratando de Estevão, né? Isto mesmo, capítulo 7, o verso 1 e o verso 2 diz assim, e disse o sumo sacerdote, porventura e isto assim, lembrando que esse texto é um interrogatório dos líderes a Estevão. Verso 2 diz assim, ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, aqui no capítulo 7 do livro de Atos, existe Estevão, faz uma grande narrativa, trazendo à tona vários acontecimentos que aconteceu com o povo de Israel do passado. Ele traz todo um relato, assim, e ele utiliza isso como sua defesa. Agora vamos lá no verso 55 a verso 58 deste capítulo 7 do livro de Atos, que diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito, no caso Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles grilhavam, no caso, quando Estevão disse isso, os líderes judeus consideravam que ele era
vamos dizer que estava blasfemando contra Deus. Então o texto diz assim, ó, mas eles, os líderes, gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime